Senhor presidente Geraldo Holanda Cavalcante, prezados companheiros acadêmicos, Evanildo Bechara, Ivan Junqueira, senhoras e senhores que nos prestigiam com a presença, todos aqueles que nos assistem e nos ouvem em rede, porque este seminário é transmitido online, ao vivo, estamos sendo vistos pelo Brasil e pelo mundo. Eu creio que há, assim, pairando na mente de todos, uma pergunta que não quer calar, não é? Defesa do consumidor na Academia Brasileira de Letras. Em primeiro lugar, a Academia procura, na atualidade, associar a sua perspectiva tradicional a uma visão de modernidade. Associar com equilíbrio essas duas dimensões. Dizer modernidade é dizer realidade comunitária do nosso país. E dizer realidade comunitária é trazer para a reflexão as questões que dizem respeito à nossa realidade brasileira em primeiro plano. Afinal, somos todos consumidores. Sobretudo, nesses tempos de culminância da chamada sociedade, não sem razão, dita de consumo. E nessa sociedade de consumo, é óbvio que há uma influência marcante, que é a influência da informação. Informação que configura o universo cultural das pessoas, que até define a visão de mundo que cada um tem e que conduz na direção de um mundo que se desenha num traçado formado a palavra, a sangue, mas, sobretudo, a interesses econômicos, né, a prevalência da informação. A informação, hoje, no desenho do mundo, se associa à tirania do mercado. Na verdade, não compramos os produtos, compramos a imagem dos produtos. Nós compramos o simulacro, né? O simulacro do produto, e esse simulacro nos é trazido através das linguagens, da linguagem da mídia, e a linguagem de todas as formas de mídia, e nessa linguagem da mídia se destaca a língua. A língua, o nosso mais importante e mais eficaz meio de comunicação. Através do domínio da língua, através do domínio das linguagens, se exerce um controle e se induz, e se leva a. Então, nesse sentido, como esta casa é a casa que tem como cláusula pétrea dos seus estatutos o culto e a preservação da língua portuguesa e da literatura nacional, ela se sente bastante à vontade para tratar de um assunto que está direta ou indiretamente ligada a essa realidade da comunicação e da comunicação através das linguagens, associada a essa dimensão da cultura fazendo-se no nosso cotidiano. E nessa cultura que se faz no nosso cotidiano, o consumo ganha destaque. Acredito que eu tenha justificado ou respondido em parte a pergunta que não queria calar. Estão conosco aqui hoje para debater o assunto 3 pessoas, 3 especialistas a ele ligados. E teremos, então, o prazer de ouvi-los, Maria Raquel Coelho Pereira, Maria Inês Dolce e o nosso novelino, que vão discorrer, José Bonifácio Ferreira Novelino, para fazer justiça, já que citei os nomes de todos por completo. E, segundo um acordo da mesa, quem começa a nos dizer dessa realidade é Maria Raquel Coelho Pereira. E eu tenho o prazer de dizer-lhes que Maria Raquel é graduada em Direito pela Universidade Gama Filho, é doutora em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, a conhecida Unicamp, é mestre em Direito pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, especialista em Direito Público e Privado, Direito Penal e Processual e Direito Civil. Ou melhor, Direito Penal e Processual Penal, na
verdade? E Direito Civil. Foi professora e coordenadora do curso de pós-graduação da Universidade Gama Filho, em Direito Civil e Processual Civil, e é professora da universidade, foi professora também da Universidade Católica de Petrópolis. Foi também professora da Universidade Estácio de Sá. É, atualmente, professora da Universidade Cândido Mendes, das escolas de magistraturas dos estados do Rio de Janeiro e do Amazonas, da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário e da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Professora concursada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da FRJ, e convidada da Universidade do Amazonas. Foi coordenadora da área de Direito dos cursos de pós-graduação da Universidade Estácio de Sá e é consultora jurídica do PROCON. Ninguém melhor, né? E responsável neste órgão por educação para o consumo. Pessoa certa na mesa certa. Parecerista em causas indígenas, é professora dos cursos de pós-graduação do Meriton Estudos Jurídicos e palestrante da Mercury Eventos. Com vocês, para o prazer de ouvi-la, Maria Raquel Coelho Pereira. A palavra é sua. Confesso que me dá certo tremor d'alma o pensamento inevitável de que, com uns meses, uns anos mais, algum sucessor meu, também vergando nossa veste talar, aqui estará, hirto, no cumprimento do mesmo rito para me recordar. Vendo projetivamente a fila infindável deles, que se sucederão, me louvando, até o fim do mundo, antecipo aqui meu agradecimento a todos. Muito obrigado. Estou certo de que alguém neste resto de século falará de mim, lendo uma página, página e meia, os seguintes menos e menos. Só espero que nenhum falte ao sacro dever de enunciar meu nome. Nisto consistirá minha imortalidade. 15 de abril de 1993. Darcy Ribeiro, em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras. Boa tarde a todos. Queria saudar os integrantes da mesa, presidente Zé Bonifácio, professor Domício Proença Filho, coordenador-geral desse brilhante ciclo, doutora Maria Inês Dolce, assim como todos os presentes. Eu vim aqui abordar um tema sério, que é o consumo e produção sustentáveis. E estou muito satisfeita com esse convite. Queria agradecer à academia por essa oportunidade em debater esse tema tão sério. Me sinto muito honrada de estar nessa casa, que é o orgulho de todos nós brasileiros e do Brasil, com tantos acadêmicos ilustres, qualificados, notáveis. E também estou muito satisfeita por ver que a academia está aberta a esse debate. Aqui eu não estou restrita a um grupo de estudiosos, como na faculdade, mas aqui a gente vai além. Aliás, a universidade tem que se abrir a esse debate, que pode até ter penetrado alguns professores, alguns estudantes, mas não a instituição em si. E um evento como esse tem uma importância muito grande, que é o início de o enfrentamento desse desafio tão grande que nós temos pela frente. Bom, nós chegamos no momento que devemos tomar uma decisão, lutar por um novo modo de habitar o planeta, com uma nova mente, um novo coração, porque assim, se assim não fizermos, nós não vamos legar para as novas gerações uma terra preservada e enriquecida. A ciência nos informa hoje, com todos os cuidados que lhe cabe, que a crise é muito mais grave do que imaginávamos. Nós não fizemos nada, não fomos capazes nesses últimos 20 anos, portanto, agora temos que fazer de forma urgente. Não é possível mais imaginar a humanidade apartada da natureza.
Estamos diante de uma crise civilizatória, muito mais que uma crise econômica. Fomos construindo conceitos, hoje ultrapassados, em razão da pressão da visão antropocêntrica, uma visão reducionista da economia com relação à natureza. E eu queria iniciar fazendo uma pergunta, que, por sinal, foi a pergunta que eu fiz durante toda a Conferência das Nações Unidas, a Rio+20, que é o seguinte: de quem é a Terra? E compartilhar com vocês essa minha imensa preocupação no momento que estamos vivendo. Não é o fim do mundo para a gente, mas dados da ONU, inclusive disponíveis em sites, todos podem ter acesso, demonstram que, se nós continuarmos mantermos esses padrões de produção e consumo, serão necessários 2 planetas Terra até 2050. E mais, 4 planetas até 2100. Vejam bem, nós estamos em 2012. Eu estou falando em 2050, eu não estou falando daqui a 500 anos, daqui a um século. Eu estou falando em 2050. Até 2050, se nós continuarmos nesse ritmo, teremos que ter mais um planeta. E nós não temos um planeta extra à nossa disposição. Só queria fazer uma ressalva que a humanidade é que precisa do planeta. O planeta não precisa da humanidade. É o inverso, porque seria muito arrogante nós aqui imaginarmos que vamos salvar o planeta. E vejo que muita gente está com esse discurso por aí. Mas a discussão da ciência é uma discussão de modelos, de estilos de vida, qualidade, principalmente de quantidade de consumo. São mudanças profundas que exigem tempo e implicam uma mudança na cultura. Temos que educar para preservar. Temos que aprender a consumir para viver e não viver para consumir. Eu gostei muito da trilogia lançada pelo governo, que trata de crescer, incluir e cuidar, especificamente pela palavra cuidado, que traz uma certa sensibilidade. Não se administra um filho, por exemplo, mas cuida-se dele. Então, a questão não é só de padrões, ou seja, como usamos os recursos, mas também dos níveis, quanto usamos dos recursos. Em 1992, o mundo tinha 5,5 milhões de pessoas. Hoje, nós estamos com 7 milhões. Ou seja, nós temos 1,5 bilhão de pessoas no planeta. A quantidade de alimentos que produzimos cresceu mais rápido que o número de pessoas, mas a distribuição foi desigual. E aqui a gente entra num aspecto também muito grave, que não só o superconsumo é preocupante, como o subconsumo. O número de pessoas hoje com fome crônica é muito maior do que há 20 anos atrás. Hoje, cerca de 1 bilhão de pessoas acordam com fome e permanecem com fome, e a maioria delas nos países pobres. Então, o crescimento e a inclusão social não podem ser excluídos desse debate. O crescimento e aumento da renda são essenciais para as populações mais pobres. O que se vem questionando, sim, é que não dá mais para as economias mais ricas, num mundo cerceado de limites ambientais, continuarem perseguindo um crescimento material de forma obsessiva. Então, o que fazer? Fazer tudo de uma forma diferente. Temos que crescer, sim, mas com sustentação da vida. Temos que produzir, sim, mas a partir dos bens e serviços que a natureza nos oferece gratuitamente, respeitando o alcance e o limite de cada biorregião, distribuindo com equidade os frutos alcançados e, principalmente, pensando no direito das futuras gerações e demais seres da vida. Uma pequena amostra para que percebamos nosso descompasso. 20% da população mundial que habita principalmente os países afluentes do hemisfério norte consome 80% dos recursos naturais e energia do planeta e produz mais de 80% da poluição e da degradação dos ecossistemas. Enquanto isso, 80% da população mundial, que habita principalmente os países pobres do hemisfério sul, fica com apenas 20% dos recursos naturais,
para que nós para que a gente possa ter uma redução nessas disparidades sociais, permitindo aos habitantes dos países do Sul atingirem o mesmo padrão de consumo material médio de um habitante do Norte, seriam necessários pelo menos mais 2 planetas Terra. Mas existe vontade política para mudar esse cenário? Como resolver um problema global por meio de lideranças divididas entre fronteiras e soberanias? Como incluir os preços ambientais nos preços finais dos produtos? Como trabalharmos essa publicidade maçante? Bilhões de dólares são gastos em publicidade, e todos nós sabemos que é da cultura capitalista induzir e contaminar o consumidor para ter mais lucros. Há mais de 100 anos, o consumo passou a ser competitivo. Uma poluição imensa de eletrônicos e até mesmo de automóveis, e cada vez mais se lançam novos. Um dos maiores problemas que temos hoje em consumo sustentável é a obsolescência programada. Para as gerações mais antigas, o grande valor de um bem era a sua durabilidade, e nos dias atuais, o valor é dado ao novo. E o nosso parlamento, ele está preparado para isso? Nossos políticos têm capacidade para conduzir uma mudança de paradigma, todos reféns de uma visão imediatista do eleitor? Nosso parlamento também tem que mudar. Nós temos que ter representantes que falem não para as próximas eleições, mas para as próximas gerações, porque se nós não fizermos isso, vamos estar sendo egoístas com nossos filhos e netos. Porque, ao mesmo tempo que inauguramos uma era da responsabilidade compartilhada entre consumidor e fornecedor, frente ao destino dos resíduos sólidos, com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305, ou seja, nos desligamos daquela visão paternalista de considerar o consumidor sempre hipossuficiente e desenvolvemos a figura do consumidor responsável, não só o consumidor, mas a sociedade como um todo, imputando a ela sua quota-parte de participação e responsabilidade nos riscos ambientais. Por outro lado, a gente recebe um Código Florestal e suas emendas que não vêm com a ótica da terra, mas vêm com uma ótica egoísta, interesseira, econômica. Uma ótica que vê a floresta, que vê os solos, sempre na perspectiva do lucro. E o pior, dizendo que todo desmatamento é em função dos alimentos para a humanidade, o que não é verdade. Apenas 3% do que se é desmatado se destina para a produção de alimentos. Todo o resto é para pastagens de gado e carne para exportação. Hoje, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. E, por falar em carne, uma grande evolução na sociedade de consumo me parece que é a certificação e a selagem. Ou seja, rastrear a origem desse produto. No caso da carne, para quem é carnívoro, não sabe, não se deu conta, um dos vetores do desmatamento na Amazônia hoje é a pecuária extensiva. E um dado gravíssimo que tem sido divulgado é a ligação do desmatamento com o homicídio. Se nós pegarmos o ranking dos 100 municípios onde há mais desmatamento, nós podemos identificar também os 80 municípios onde o índice de homicídio são os maiores do Brasil. Ou seja, disputa agrária, disputa de terra, pecuarista tomando a frente. E isso não é de hoje. Quem matou Chico Mendes lá no Acre foi pecuarista. Quem matou a missionária americana Dora Stang no Pará foi pecuarista. Outra questão importante, dados do Ministério do Trabalho divulgados ultimamente, última pesquisa com relação à mão de obra escrava, detectou que em 62% das propriedades rurais onde se constatou mão de obra escrava, essas 62 propriedades, 62% dessas propriedades eram de pecuaristas. O que eu estou querendo dizer para os senhores é que a carne que eventualmente comemos
tem cheiro de floresta queimada e digital de mão de obra escrava. E se nós tivermos convicção de que precisamos comer carne para viver, também temos que ter a mesma convicção que não pode ser qualquer carne. Um consumidor consciente tem que adotar critérios que determinem a sua escolha. E esse é o primeiro passo. Exemplo, por exemplo, do que ocorre com os automóveis. Pesquisa realizada pelo IDEC, aliás, foi capa da revista de maio deste instituto, revelou que de 14 montadoras pesquisadas, nenhuma delas fornecem as informações de acordo com o artigo 6º do Código do Consumidor. Informações ambientais, por sinal, de forma transparente, clara, com relação aos seus produtos, eficiência energética, ou seja, quantos quilômetros é possível se rodar com 1 litro de combustível, os níveis de emissão de gases poluentes, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, e também os de efeito estufa, o principal deles, de gás carbônico. Não adianta estar constando no manualzinho que a pessoa vai ler só depois que já levou o carro para casa. Essa pesquisa foi realizada com base nos sites das empresas, no SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, e nas próprias concessionárias. E engraçado que nos países de origem dessas montadoras, as informações aparecem. Então, é uma questão do brasileiro se impor. Por falar em gás carbônico, no que se refere à atmosfera, nós estamos mudando a composição da atmosfera. São medidas feitas pelos cientistas há mais de 50 anos. Para que tenham uma ideia, antes da era industrial, a atmosfera tinha uma fração de 1% de gás carbônico, cerca de 1/4 de gás carbônico, 1/4 de 1% de gás carbônico. Nos dias atuais, passamos para metade de 1% de gás carbônico. Ou seja, nós estamos mudando a camada que cobre a Terra. E, portanto, o equilíbrio da atmosfera está mudando. E é por isso que o clima está mudando. Há um fenômeno que está ocorrendo em São Paulo, eu estava até conversando com a professora Maria Inês, todos os dias chove em São Paulo a mesma quantidade de água que chovia 10 anos atrás. A quantidade de água é mais ou menos a mesma, mas, ao invés dela se precipitar num período de 3 horas, ela tem se precipitado num período de 15 minutos. Isso acarreta que a cidade de São Paulo, hoje, tem em torno de 200 a 300 pontos de inundação todos os dias. Isso também foi previsto como uma consequência das mudanças climáticas. Então, nós encostamos nos limites da Terra. Demos conta que ela é um planeta limitado, já velho, com recursos limitados, e já está numa situação insustentável. E, nesse contexto, nós precisamos pensar com uma consciência planetária, o que o Brasil significa para o sistema global que está num processo de caos. Nós sabemos que o caos, no primeiro momento, é destrutivo, porque a Terra procura um outro equilíbrio, aí vem os eventos extremos, como os terremotos, as secas, os tsunamis, as tempestades tropicais, os Isaacs. Mas, num segundo momento, ele é generativo. Ele cria uma nova ordem, um novo patamar, onde a Terra se estabiliza. O problema é essa transição, essa passagem é extremamente perigosa. E nós, brasileiros, temos que ter consciência do papel do Brasil nessa transição. O Brasil é um país fundamental, decisivo, definitivamente, para o equilíbrio global do planeta Terra, porque o Brasil é a potência das águas doces. De 13% a 15% das águas estão aqui. E a água vai ser um dos bens mais escassos da natureza. Nós temos as maiores florestas úmidas do mundo, que equilibram o clima, regime de seca, regime de chuva. Nós temos a maior biodiversidade. E, mais do que isso, nós temos uma população super criativa e aberta para aprender e desenvolver novos comportamentos. Então, o Brasil é fundamental nesse processo. Pensar a floresta, pensar os solos, pensar a biodiversidade, pensar a preservação de nossas águas, quase todas contaminadas. São cerca de 760 milhões de litros de agrotóxicos despejados por ano,
O Brasil é o país que mais despeja agrotóxico. E esse agrotóxico vai para os níveis freáticos, para os rios, para os animais, para a carne que eventualmente nós consumimos, ou seja, para a nossa saúde. Cada brasileiro consome, em média, de 6 a 8 litros de agrotóxico por ano. O Brasil também é referência em inclusão social. E eu gostei muito desse slogan da Rio+20, qual o futuro que queremos? Mas, para isso, é preciso ter ousadia. Então, entramos num novo período da história. E nós podemos, através de gestos, entrar numa verdadeira comunhão com a Terra. A humanidade entrando em harmonia consigo mesmo. A única conclusão unânime entre os estudiosos e os interessados no tema é que a educação é a nossa esperança para transformar a palavra sustentabilidade num valor da sociedade. Através da educação, a gente consegue fazer essa transição. E aí eu gosto de lembrar que a educação vem de duas palavras latinas, educare e educere. Educare significa orientar, nutrir, decidir num aspecto externo, no sentido de transportar o indivíduo de um ponto onde ele se encontra até outro onde ele almeja. Já educere refere-se a promover o surgimento de dentro para fora das potencialidades que cada indivíduo possui. A gente está muito acostumado com o significado do educare, até por uma filosofia do MEC, favorecendo o estabelecimento de currículos, programas de ensino, programas de curso, mas a gente precisa resgatar o educere, no sentido de tirar de dentro, porque necessariamente motivada pela paixão. Afinal de contas, falar de meio ambiente é falar de vida. Daí começamos a flexibilizar novos conceitos. Por exemplo, no curso de Direito, depois da constitucionalização do direito civil, não se pode mais falar que o direito de propriedade é absoluto. E aí eu volto à pergunta do início, de quem é a terra? Nós não somos donos da terra, e sim fazemos parte dela. Nós somos parte da terra. Então, nós temos que buscar uma nova relação com a natureza, que haja uma interação de respeito, no sentido de dizer quanto esse ecossistema suporta, quanto ele pode dar, o tempo que ele precisa para se refazer, e nada disso está sendo pensado. Temos que abandonar aquela velha ótica utilitarista que usa a terra como um baú de recursos e vê-la como algo vivo, e nós como filhos dela. Isso, somos filhos da terra. Mais do que isso, aquele momento da terra, de sua complexidade, sua evolução, quando a terra começou a sentir, começou a pensar, começou a amar, daí emerge o ser humano. Por isso que nós somos seres humanos, somos terra. Por isso que homem vem de humus, terra fértil. Quando o homem deixa de ser humus, ele dá um golpe em si próprio e se transforma no homo cúmulos. Cúmulos naquele sentido de ponto alto, clímax, mas aquele homocúmulos que não se reconhece, que perde a sua própria identidade com a terra, com o pó. É uma espécie estranha, estranho a si mesmo, desprovido de ideias, de sonhos, amor pela terra, pelo verde, pela aventura. Até cria uma própria selva, um próprio mundo, que pode ser até essa selva de pedra que nós vivemos, mas ele nem sabe mais de onde veio e também nem sabe para onde vai, muito menos que além do azul do céu existe algo mais. Infelizmente, essa visão não está presente. Há um déficit ecológico, de consciência ecológica, de consciência global, e acredito que devemos lutar para que essa nova visão prevaleça. Portanto, é preciso educar as crianças e os jovens para um consumo consciente, sustentável, responsável. É preciso sensibilizar e mobilizar os adultos para esse novo modelo de consumo. Eu disse sensibilizar e mobilizar, no sentido do educere, arrancando de dentro para fora,
porque as pessoas têm que acreditar nisso. A sociedade tem que aceitar, apreciar e valorizar esse novo modelo, sob pena de não manter a mudança. Se nós não conseguirmos que as pessoas acreditem nisso, nós não vamos conseguir manter a mudança nos comportamentos de consumo. Também fortalecer a capacidade das pessoas de atuarem de forma individual ou coletiva na construção de um novo modelo de consumo, ambiental e socialmente responsável, onde o consumo excessivo e perdulário de uns não viole o direito e as justas necessidades de consumir o mínimo indispensável para uma vida decente dos menos favorecidos. E eu queria concluir com uma frase da Carta da Terra, que, embora seja da Carta da Terra, me parece absolutamente atual e sintetiza tudo isso aqui que eu queria falar. Eu queria falar muito mais, mas estou respeitando aqui os 20 minutos, que diz o seguinte: como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a um novo começo. Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a um novo começo. É isso, um novo começo. Um novo começo que requer uma mudança nas nossas mentes, nos nossos corações, mas, principalmente, uma responsabilidade global. Eu acredito que, se nós conseguirmos essa mudança nas nossas cabeças, uma mudança, uma nova visão, uma nova ótica, que gera uma nova ética, não aquela concebida pelos gregos, somente ligada à política, mas uma ética ligada às relações do homem com a natureza. Eu creio que, se nós conseguirmos concretizar isso, nós venceremos a crise e chegaremos a um modo sustentável de vida. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns. Perfeito. Muito obrigado, Maria Raquel. Rigorosamente obediente à ditadura de Cronos, como eu gosto de dizer. A palavra agora vai para Maria Inês Dolci. Assim mesmo, em italiano? Certo, correto. A professora, a doutora Maria Inês, é advogada, formada pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Tem especialização e mestrado em defesa do consumidor. Especialista em Business Law pela Coral Gables University, dos Estados Unidos. É coordenadora institucional da Proteste, a maior entidade de defesa do consumidor na América Latina. É autora de inúmeras publicações sobre direito do consumidor. Como conferencista, já participou de debates e fóruns sobre defesa do consumidor em países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Bolívia, México, Estados Unidos, França, Portugal, Inglaterra, Itália, Chile, Argentina, Bélgica, Estados Unidos. Desde 2004, é colunista do jornal Folha de São Paulo. Tem um blog no UOL e um podcast semanal na Folha, na Folha.com, todos sobre defesa do consumidor. Como coordenador institucional da Proteste, atende a temas diversos em revistas, jornais, TVs, assuntos relacionados à defesa e interesse do consumidor, com orientações e opiniões. Em 2012, recebeu o troféu Mulher Imprensa, categoria Mídias Sociais, promovido pela revista e o portal Imprensa, único prêmio do Brasil destinado a reconhecer o histórico de carreira e a importância da participação da homenageada no desenvolvimento da comunicação no país. Com a palavra, a doutora Maria Inês Dolci. Senhoras e senhores, ilustres acadêmicos, companheiros de mesa, cumprimento a todos. O acadêmico Domício Proença Filho, pelo qual eu cumprimento também todos os demais, obrigado. Minha colega Maria Raquel, José Bonifácio. Agora, é uma imensa honra mesmo
e uma grande responsabilidade, como eu estava falando para os acadêmicos há pouco, participar do seminário Brasil-Brasis na Casa de Machado de Assis. Eu sempre admirei esta instituição e suas ações em prol de nosso idioma pátrio e da cultura brasileira. A defesa do consumidor é também uma questão notoriamente cultural, ou, no caso, de uma cultura ainda em construção, porque estamos aprendendo, desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, em 1991, a fazer valer nossos direitos nas relações do consumo. O Código de Defesa do Consumidor, como é mais conhecido, ele foi o divisor de águas entre um período em que imperava a lei das selvas, na qual os mais fortes, fabricantes, lojistas, ditavam as leis, enquanto os mais fracos, os cidadãos, os consumidores, eles enfrentavam todo tipo de abuso. E ludibriar não era uma exceção, né? Pois as leis, então, vigentes não conseguiam ali abarcar relações tão específicas como, por exemplo, a compra de um fogão, ou então de uma geladeira, de um plano de saúde, de um telefone, e muitos outros. Agora, não que os problemas eles tenham cessado. Na maior parte de suas vidas, renda para consumir efetivamente, além de produtos de primeira necessidade, como alimentos, por exemplo. Agora, some-se a isso a dificuldade de planejar esses gastos por meio de orçamentos minuciosos, não só planejar, mas também dar prioridade, né? Então, está posto um cenário de descontrole, endividamento, até porque foi estimulado pelo governo federal nos últimos anos para acelerar o produto interno bruto. Segundo a pesquisa da Proteste, que foi divulgada no seminário do acesso ao crédito há 2 semanas atrás em São Paulo, 42% das famílias eles têm aqui um comprometimento de renda muito elevado, né? E esse comprometimento é justamente débitos que são feitos de forma não planejada. Em média, outro dado dessa pesquisa mostra que as famílias têm 3 dívidas, né, ativas, sendo que 46,5% decorre de dívidas já existentes. E também um outro fato que foi constatado na pesquisa, que as pessoas contraem novas dívidas para pagar aquelas que já tinham, né? Então, o acesso ao crédito está sendo fácil no país, as pessoas não têm esse planejamento, não têm prioridade. E um outro dado dessa pesquisa é que as pessoas não pensam, né, em termos de prioridade, em adquirir uma casa própria, e sim adquirir um carro, fazer as suas viagens. E uma outra questão também que foi apontado nessa pesquisa é que cerca de 49%, ali daria acho que 98,8% na pesquisa, são de famílias endividadas, e a dívida é acima de R$5 mil. Mas vamos tratar agora de outro desafio, né? Deixando o endividamento, deixando aí a questão da educação para o consumo, o mundo do comércio digital. Lojas sem endereço físico surgem, desaparecem da noite para o dia, compras coletivas, que é a moda hoje, né? Reúnem milhares de consumidores que muitas vezes pagam, mas não recebem o produto ou serviço contratado. Controlar lojas sem as paredes nem teto não é tarefa fácil, né? Mesmo grandes grupos com marca forte, reputação positiva, se deixaram levar pela ilusão de vender primeiramente, para depois pensar em como, quando entregar os produtos para os seus consumidores, causaram grandes prejuízos aos nossos clientes. É um mercado que fatura mais de R$1 bilhão por ano.
E ainda, mesmo assim, essas empresas já estão entre as que provocam mais reclamações dos consumidores, né? Isso sem contar outras áreas que nós consideramos essenciais na defesa do consumidor, como energia elétrica, telefonia, que também tem um alto índice de reclamações decorrentes, planos de saúde, decorrentes principalmente da regulação, que é muito flexível. E, portanto, atraso, não envio de produtos não são, contudo, exclusividade de compras coletivas, né? Por mais de uma vez, nós pudemos ver sites conhecidos, sites do mesmo grupo, inclusive, que foram retirados do ar justamente, não puderam vender pela grande quantidade de reclamações e falta de solução. Agora, isso aconteceu porque produtos adquiridos nessas lojas virtuais, elas não foram entregues, não chegaram ou então chegaram até os compradores com defeitos. Agora, nós temos muitos desafios, né? 2 eu já falei assim rapidamente, nós temos muitos outros, mas um terceiro que eu trouxe é que perpassa os demais, que é a educação para o consumo. Então, tratamos agora de um tema intimamente ligado à cultura e ao conhecimento, ao campo de atuação dos senhores aqui presentes, ilustres mortais, acadêmico Domício, companheiros, e que interessa a toda a sociedade brasileira. Há que investir pesadamente na educação para o consumo, mostrar às pessoas que milagres eles não acontecem da noite para o dia, não acontecem no comércio, na nossa vida, tudo tem um preço. Né? E qualquer conta parcelada, como acontece hoje, pelo acesso fácil ao crédito, é engordada por juros escorchantes, uma triste característica do nosso mercado financeiro. Agora, quanto maior a facilidade oferecida pelas lojas, maiores os custos embutidos nos preços, né? Não existe, por exemplo, venda de juros zero, como às vezes a gente pode ver nas publicidades, né? Recentemente, a Proteste realizou um levantamento sobre as taxas cobradas no crédito rotativo dos cartões de crédito no país. O Brasil é o líder, né, do crédito rotativo, com incríveis 323,14% ao ano. Né? Em segundo lugar, na região do Peru, com 55% ao ano. Né, quase 270 pontos percentuais a menos. Agora, economicamente, os juristas aqui presentes, Dr. Cláudio Considera, presidente do Conselho Diretor, o Dr. José Bonifácio Novelino, sabe que não tem explicação. Né? Economicamente, não temos explicação. Mas temos que explicar aos brasileiros didaticamente que o crédito rotativo dos cartões é uma armadilha perigosa, né? Uma brecha enorme para poder ter endividamento. E a distribuição financeira familiar vem rapidamente para quem se descuidar no uso dessa facilidade, que, em realidade, dificulta a vida, o sono das pessoas. Né? Aqueles endividados realmente têm problemas dentro de casa, com os membros da família, e, portanto, temos que começar a pensar em consumir com responsabilidade, porque isso faz bem para o bolso, faz bem para a saúde, para a cidadania, para o meio ambiente, como acaba de trazer aqui os dados a colega Maria Raquel. Então, nós temos que alertar os trabalhadores que sobrevivem com baixos salários que o consumismo desenfreado, ele, além de tudo, ele desperdiça insumos básicos como combustíveis, água, energia elétrica. E é o caso, por exemplo, até dos lanches entregues em casa ou no escritório, que, além de conter gorduras, açúcar, sódio em excesso, contém papel, o papelão, né, em grande quantidade, o que vai de encontro à preservação das florestas. Então, quanto maior realmente nós vemos essa situação progredindo, mais preocupação nós temos com os consumidores do Brasil e do mundo. Agora, no país,
dos tributos escandinavos com serviços de 8ª categoria, comparar preços, atendimento, condições de pagamento, cumprimento dos prazos de entrega, não é luxo, é imperioso. Para a defesa do consumidor, esse é um trabalho que tem sido feito, um esforço enorme, né, para que as coisas melhorem, né, mediante um acompanhamento, um monitoramento constante, né, do que vem sendo feito pelos fornecedores. Para isso, nós temos que conhecer os nossos direitos. Nem todos conhecem. Cobrar tratamento gentil, respeitoso, que está faltando hoje, exigir qualidade, né, e que ocorra de fato o que foi combinado. Isso muitas vezes não acontece. Até porque estamos envelhecendo, né, todos nós. Então, seremos mais de 30 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais em 2020. E nem podemos chamar isso de futuro, porque já está aí, né? Estamos a menos de uma década desta realidade, né? Estivemos num debate no início do ano, no mês de março, na Câmara Federal, questionando, inclusive, o que vem sendo feito, políticas públicas em prol do idoso, né? Como que nós vamos poder ter todos esses idosos no país? Quer dizer, eles precisam de qualidade de vida, eles precisam de uma série de insumos, eles precisam de atenção, precisam ter políticas voltadas para esse público específico, né? Os idosos, eles têm que ser respeitados, eles necessitam de conforto, de segurança, da atenção, de cuidados especiais. E nós estamos cobrando isso, acompanhando. A defesa do consumidor está atenta se as políticas públicas vão ser adequadas, eficientes, o que precisa mudar, o que precisa implementar, né, num curto período de tempo. De informações claras sobre características dos alimentos que consomem, de pisos antiderrapantes que o idoso precisa, mais filas especiais, talvez, mais vagas em estacionamentos, menos degraus a subir para atingir os centros de compras, de lazer, de cadeiras para descansar entre uma compra, outra, de banheiros, bebedouros, quantidade suficiente para suas necessidades. São debates que já estão acontecendo na defesa do consumidor, né? De atendentes educados, inclusive com paciência, para repetir uma explicação em tom de voz mais alto, a fim de que o idoso com deficiência auditiva entenda o que foi dito, né? E nós temos de debater ampla e democraticamente a saúde pública, privada, como você estava dizendo, para as pessoas com 60, 70, 80 anos, né? Talvez seja o problema mais difícil de ser solucionado nesse momento, tanto no Sistema Único de Saúde público, quanto pelas operadoras privadas de assistência médica no país. Se os serviços prestados pelos governos realmente funcionassem como deveriam, as empresas privadas em áreas como saúde, educação, seriam suplementares, opcionais, mas, lamentavelmente, não é o que acontece no Brasil, né? Isso agudiza a situação. Por isso que torna a discussão mais difícil, urgente. A defesa do consumidor está sempre presente, abrindo diálogos, promovendo seminários, fazendo propostas, correndo atrás daquelas propostas para que elas possam ser efetivamente realizadas. Agora, nós temos procurado contribuir com o processo democrático da defesa dos direitos do consumidor, fazendo testes comparativos na Proteste, dos direitos do consumidor, sempre visando que está comprando o melhor poder de escolha, notificando as autoridades, porque o pós-teste é realmente uma coisa interessante no país, porque quando você encontra problemas nos produtos, nos serviços, tem que fazer a notificação, né? As autoridades têm que saber, os órgãos fiscalizadores, normas podem ser mudadas. Várias normas já foram mudadas, né? Conseguimos alterar aí uma norma da obrigatoriedade dos cintos de segurança, que não tinha sido instituído. Hoje nós temos os cintos de segurança, os airbags como obrigatórios, né? Os freios ABS. Então, nós temos trabalhado sempre em vários setores. Agora, também participamos dessas discussões da segurança veicular, como eu estava falando, dos airbags, tudo que é crucial em um país como o Brasil,
que registra, em média, 50 mil mortes por ano em acidentes de trânsito. São esses os dados que nós temos hoje, né? Mata mais do que um país em guerra. Então, nós temos que ter uma atenção voltada também para esses acidentes, para os acidentes de consumo, aqueles que ocorrem, ainda que o consumidor ele utilize de forma correta o produto e tenha aí problemas. Citamos um exemplo, né? Um dispositivo para ampliar o porta-malas que decepta o dedo dos usuários, que, felizmente, a empresa automotiva reconheceu o erro e acabou trocando a peça. Agora, em meio a este quadro que é preocupante, a boa notícia é que né? Porque só agora nós falamos dos problemas, né? Então, a boa notícia é que as agências reguladoras no país, elas parecem ter se lembrado de que foram criadas para equilibrar as relações de consumo entre as empresas, os consumidores, mesmo que essa conscientização ela decorra da proximidade das eleições, que são bem-vindas, as suspensões que ocorreram, por exemplo, na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e depois na própria Agência Nacional de Telecomunicações, das vendas dos seus produtos, dos seus serviços, aconteceram devido às reclamações dos consumidores. Pena que ficaram por pouco tempo, né? Na Anatel ficou pouco tempo, 10 dias só, mas na ANS está se mantendo. Mas já é um bom caminho, né? Agora, telefonia, os planos de saúde são áreas atendidas pela iniciativa privada, mas reguladas por agências governamentais. Então, isso não acontece, não ocorre por acaso, né? As operadoras de planos, hoje, elas atendem quase 50 milhões de brasileiros. E há mais ainda um aparelho celular por habitante. Então, temos que cuidar dessas áreas, temos que saber quais os problemas, aonde melhorar a legislação, aonde implementar e gerar discussão. Então, são números que eu trouxe até impactantes, né, colossais, que impõem fiscalização eficiente, imposição de metas de qualidade, porque grande parte das vezes na área de telefonia não tem planos de meta de qualidade. Então, não pode se cobrar a responsabilidade das empresas se elas não são obrigadas, porque elas não se sentem obrigadas, então não se sentem responsáveis. Então, o que acontece também com a energia elétrica, com os combustíveis, com os transportes, a segurança, a educação, né? Agora, eu realmente não entendo bem. Não entendo bem até hoje, porque não há uma agência nacional de educação suplementar ou algo semelhante, né? E nós estamos no lugar certo para falar isso, né? Afinal, educação e saúde de qualidade são fundamentais aos cidadãos de qualquer país. Se considerarmos, por exemplo, a concentração de renda predominante no Brasil, estes serviços eles são mais do que importantes. Eles são essenciais, eles podem fazer a diferença entre sucesso ou o fracasso na vida profissional, no estudo, no lazer, no convívio em família. Então, instituições de ensino particulares deveriam ter acompanhamento igual ao da saúde suplementar, e hoje nós não temos, né? Instituições de ensino estão aí pouco acompanhadas, pouco fiscalizadas, e, portanto, enquanto os planos de saúde individuais familiares são reajustados anualmente, né, de acordo com o percentual que é determinado pela própria agência. E as escolas, as universidades particulares, elas definem os índices de correção em suas associações. É ali que é discutido o aumento. E é ali que o consumidor tem que pagar sua conta, a partir da decisão do percentual. Agora, há também um rol de procedimentos de saúde obrigatórios que é ampliado a cada 2 anos, né, pela ANS. Agora, o que se exige das escolas, das faculdades? A defesa do consumidor também tem trabalhado essa questão. Agora, embora a análise que ora concluo possa indicar uma visão negativa das relações de consumo no Brasil, não sou nem um pouco pessimista, né? Nós trazemos aqui justamente dados impactantes, porque nós confiamos de que há possibilidade, sim, de melhorias, né? E eu debito, inclusive, as dificuldades
há um processo de amadurecimento que se verifica lentamente. Em primeiro lugar, porque estudamos poucos anos, né? Se formos comparar com outros países, estudamos pouco, né? E, de acordo com a pesquisa, retratos da leitura no Brasil, cada habitante ele lê 2 livros completos por ano, só por ano. Índice que não nos surpreende, porque somente 26% dos brasileiros eles podem ser considerados totalmente alfabetizados, segundo o indicador do alfabetismo funcional. Agora, fica claro o imenso caminho que há pela frente, os espaços que podem ser ocupados, antes que possamos nos ufanar do nunca, jamais, na história deste país. Por tudo que foi exposto, é o viçareiro que esta casa abre espaço para tratar a defesa do consumidor em meio às discussões sobre a multiplicidade do Brasil, Brasis. Há mesmo Brasil e Brasis, uma diversidade cultural, étnica, geográfica, que só nos engrandece. Mas temos os abismos sociais, que deveriam nos envergonhar e nos colocar em ação imediatamente para superá-los. Muito obrigada. Parabéns. Como vemos, né, graças a Deus, a mensagem final foi otimista. Eu já estava aqui, pequenininho, já me sentindo assim, sobretudo quando a Maria Dulce falou do problema dos idosos, né? Nesta casa que tem pelo menos uns 4 nonagenários. São 4, Bechara? Não, o Bechara não se inclui, está na faixa dos 80 ainda. Né? Então, mas agora nós vamos ter o prazer de ouvir o Dr. José Bonifácio Ferreira Novelino, que é graduado em Economia pela Universidade Federal Fluminense, a minha universidade, que no Banco Predial permaneceu até 1969, quando, por meio de concurso público, foi aprovado e ingressou no quadro de funcionários do Banco do então Estado da Guanabara. Exerceu funções públicas como vereador na Câmara Municipal de Cabo Frio e, por 2 vezes, foi prefeito de Cabo Frio. Exerceu o cargo de secretário de saúde daquele município e, mais tarde, foi deputado estadual. Presidiu a Associação Comercial de Cabo Frio. Em julho de 2009, assumiu a função de superintendente regional do Ministério do Trabalho no estado do Rio de Janeiro. Em 2011, foi nomeado subsecretário adjunto dos Direitos do Consumidor da Secretaria de Estado da Casa Civil. Em junho de 2011, foi nomeado presidente da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, o conhecido PROCON. Então, ninguém melhor do que o Dr. José Bonifácio Ferreira Novelino para completar as observações que foram aqui feitas em 2 níveis diferentes até agora. Passamos ao 3º nível, na palavra do Dr. Novelino. Muito obrigado, acadêmico Domício Proença. É uma honra estar aqui nesta casa, ao lado dos componentes dessa mesa, com a presença ilustre dos demais acadêmicos, aos quais eu pediria permissão para destacar entre os que estão presentes 2 pessoas que atuam muito intensamente na defesa do consumidor. A deputada Solange Amaral, secretária de Defesa do Consumidor do município do Rio de Janeiro e que coordena o PROCON carioca, recém-criado, e com o qual nós temos uma atuação, além de atuar em conjunto com os PROCONs municipais de mais 24 municípios do estado do Rio de Janeiro, temos tido com o PROCON carioca uma atuação e uma parceria muito intensa. Destacar também a presença do conselheiro da Proteste, professor Cláudio Considera. Eu vou fazer um comercial do PROCON RJ. Na realidade, já que fomos contemplados pelas 2 palestras da professora Maria Raquel
e da professora Maria Inês, vou passar alguns números. Eu não sei mexer nessa coisa, que eu sou da época de máquina de datilografia. Agora parece que vai. Tá. O PROCON RJ já existe há mais de 20 anos e, recentemente, ele foi transformado em autarquia. Já foi Secretaria de Defesa do Consumidor, foi Subsecretaria da Casa Civil, foi ligado à Secretaria de Saúde, foi ligado à Secretaria de Governo ao longo dos 20 anos que já tem o PROCON estadual. E ele tem tido uma atuação muito estreita com duas instituições, uma do Poder Legislativo e a outra do Poder Executivo, que é a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, que é presidida pela deputada Cidinha Campos, e o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, que é coordenada pela defensora Larissa Davinovich. Nós temos... Bom, aí agora já é a autarquia, aprovada pela Lei 5738. Nós temos, eu acho que está dando para ver bem aí, né? Rua da Ajuda, Central do Brasil, Niterói, São João de Meriti, São Gonçalo, são postos fixos de atendimento. Nós temos advogados, temos atendentes, temos a área da conciliação. Então, são esses 5 postos fixos que o Estado do Rio de Janeiro, em alguns deles, numa ação, numa localização do chamado Rio Poupa Tempo, dá atenção aos consumidores. Temos 2 unidades móveis, chamamos de PROCON Móvel 1 e 2, que hoje atuam em áreas que foram recentemente recuperadas do domínio do tráfico, né? Então, ali há essa equipe também atuando. Na realidade, a gente atua mais no Grande Rio, Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. O nosso 151, que é o telefone através do qual o consumidor pode, de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite, pode ligar para esse número e aí pedir uma orientação, ele pode fazer uma denúncia, pode fazer uma reclamação através desse telefone. Uma característica desse telefone é que ele, atualmente, ele só cobre a área do DDD 21, mas já estão acontecendo testes e, a partir de outubro, estaremos cobrindo todo o estado do Rio de Janeiro. Lá do norte do estado, Natividade do Carangola, eu chamo ainda Natividade do Carangola, porque antigamente chamava, Natividade, passa o Rio Carangola no meio. Natividade, até o sul do estado, Paraty ou Itatiaia, qualquer consumidor, qualquer habitante do estado do Rio de Janeiro poderá ligar para 151 e também tirar a sua dúvida, fazer a sua denúncia. O PROCON Expressinho é um tipo de atendimento dentro do próprio PROCON, já que funciona há algum tempo e que foi recentemente ampliado. Eu vou passar para vocês agora alguns números, não sei se aí o número está menor, se dá para ver. Esses são os tipos de atendimento. Tem aqui, a gente fez um levantamento de janeiro a julho, pegando o mês de julho de 2011, o mês de julho de 2012 e um acumulado do mesmo período, janeiro a julho de 2011 e janeiro a julho de 2012. Esses são os tipos, extra PROCON, o que é isso? Aí estão números absolutos, né? Vamos pegar aqui o acumulado de janeiro a janeiro. Este ano, nesse período, 3.600 consumidores que procuraram os nossos postos não foram reclamar alguma relação de consumo conflituosa, onde ele tivesse sido lesado. Eles foram reclamar, por exemplo, trazer uma questão ligada à sua aposentadoria. Não é um assunto do PROCON. Então, o PROCON, os PROCONs, isso é no Brasil inteiro, isso é um sistema nacional. Esses títulos de tipo de atendimento, o Brasil inteiro coleta no sistema nacional chamado SINDEC todas essas informações que alimenta e vai bater lá também nas agências reguladoras, aproveitando as reclamações para fazer as
notas técnicas, as suas medidas cautelares, enfim, tudo buscando a defesa e a proteção do consumidor. O atendimento preliminar foram, aqui nesse período, 7.705, onde praticamente o consumidor tem o seu problema resolvido ali na hora. O atendente faz o contato com a empresa e a empresa dá a solução ao problema. Uma simples consulta, você vê que a quantidade é grande, de janeiro a julho, 16 mil, é quando ele vai buscar uma orientação. Ao invés de ele ligar para o 151, ele já está ali circulando aqui pelo centro do Rio de Janeiro ou em torno da Central do Brasil, ele resolve ir ao PROCON e busca uma orientação, faz uma consulta para que ele tenha mais segurança daquilo que está fazendo. A fiscalização é quando são denúncias, aumentou muito aqui em janeiro a julho de 2012, comparado com janeiro a julho de 2011, porque essas denúncias eram feitas apenas nos postos. A partir desse ano, começamos a receber também pelo 151, por isso que aumentou o número aí, tão consideravelmente, de 8 para 364. Bom, o atendimento cancelado é porque o consumidor, num determinado momento, não volta, não se interessa para dar sequência e aquele atendimento foi desconsiderado. E a CIP, que é o grande instrumento de trabalho do Sistema Nacional, que é chamada Carta de Informação Preliminar. É através da CIP, quando o consumidor vai ao posto de atendimento, é preenchido um formulário, e imediatamente esse preenchimento é feito online, ele está naquela hora entrando no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ali o consumidor relata o que o incomodou, o que ele se sentiu lesado com relação a uma determinada empresa, e nós encaminhamos, então, essa CIP à empresa reclamada. Hoje, para ganhar tempo e economia, já está sendo implantado com muitas empresas a chamada CIP eletrônica. O tempo de resposta diminui, porque quando você manda pelo correio, tem que ser por AR para comprovar que mandou, aí dá um tempo maior para ele receber a resposta. Então, a CIP eletrônica, que já está sendo implantada com muitas empresas, é um ganho para o consumidor. Abertura direta de reclamação é quando a empresa, mesmo respondendo à CIP, a Carta de Informação Preliminar, ela continua reiteradamente praticando a mesma forma de relação lesiva, né, prejudicial ao consumidor. Então, o PROCON, na sua autonomia, ele então define, a direção do PROCON define, não vamos mais escrever uma carta de informações preliminares para mandar para a empresa. Já vamos abrir uma reclamação com uma marcação de consulta para que a empresa compareça ao PROCON junto com o consumidor e possa, então, buscar uma solução para aquele caso. Houve um aumento também comparado com o cálculo, é quando o consumidor vai ao PROCON em busca do cálculo, é muito pequeno essa demanda. Aqui, vou andar rapidamente, porque senão eu vou passar do meu tempo, já senti. Aqui é onde nós estamos vendo cada tipo desse atendimento, qual é o percentual em relação ao total. Então, carta de informação preliminar, nós estamos vendo aqui que em janeiro e julho foi 54% dos contatos, das reclamações, da demanda, vamos chamar assim da demanda, porque no caso ali entra também o extra PROCON, que não é uma reclamação contra a empresa. Então a demanda do consumidor, ela é basicamente mais de 50% transformada em carta de informação preliminar, que é encaminhado à empresa. Aqui já temos essa retorno CIP que vocês estão vendo aí, talvez eu esteja falando, muita gente já saiba disso, mas é um número que acho que é importante a gente colocar. Depois que a gente encaminha a CIP, vou buscar para trás aqui, só para ver um pouquinho aqui. Então, só para ver, nesse primeiro período de janeiro a julho, os vários postos nossos atenderam 62.405 consumidores, né?
aqui quando a CIP retorna da empresa ou não retorna, há então a possibilidade de acontecer o que está aí. O acordo é quando ele já responde e o consumidor aceita aquela solução. Ele entende que foi resolvida a questão. Quando nós chamamos de encerrada, aí embaixo está escrito ausência entre parênteses, é quando o consumidor não mais retornou para saber a resposta da empresa. Quando nós marcamos a audiência, e aí está escrito reclamações com marcação de audiência, é porque o consumidor não concordou com aquilo que estava escrito na CIP, na Carta de Informação Preliminar. Então, nós marcamos a audiência. E quando é encaminhado à Justiça, é porque a resposta veio, se marcou a audiência, ou, mesmo no primeiro instante, o consumidor disse, não, eu não concordo e quero ir procurar na Justiça os meus direitos. Aí estão os percentuais, também do retorno das CIPs, né? O percentual de acordo ainda está baixo, se a gente for verificar, mas aumentou nesse ano de 2012, de 34,6% para 34,7%. Um outro item que aí... Bom, as audiências marcadas. Então, as audiências foram marcadas. O percentual, aí não está o percentual, aqui está o total. 4.036 foram audiências das 9.994, 4.036 audiências obteve esse acordo. Isso significou um aumento de 41,9% em relação ao mesmo número de audiências do período anterior. Eu vou passar, porque o importante é essa tabelinha aqui. As audiências realizadas com acordo aumentaram do período dos 7 meses do ano passado para esse período de 2012, mas muito pouco. Aliás, pelo contrário. Não, aumentaram. De 35 para 40, mas ainda está pequeno. A gente começa a colocar esses percentuais como metas. Nós queremos que o acordo realizado nas audiências, a cada ano, aumente mais. Para esse ano, a gente estava buscando, no mínimo, 55%, mas, pelo andar da carruagem, vai ser difícil atender esse percentual. Aqui, não realizadas por ausência, aí pode ser a audiência foi marcada, o consumidor não foi, a empresa não foi, ou nenhum dos dois apareceu. Quando a empresa não vai, nós abrimos um processo que é encaminhado à diretoria jurídica, que pode se transformar numa multa para a empresa. Quando permanece o litígio, que ainda não é tão alto, é 18%, mas a ausência é alta. E o que nós estamos combatendo? Mais do que a ausência do consumidor, a ausência do fornecedor. Não se justifica que a empresa convocada, com tempo previsto, com tempo para ele poder se preparar, ele não compareça, não dê a menor satisfação. Por isso que, na maioria dos casos, ela é multada. Quando permanece o litígio, é que durante a audiência de conciliação, o consumidor não concordou com a proposta da empresa. Então, está um percentual hoje de quase 19%. E o que nós chamamos de parcelamento e encerramento, esse permanece o litígio também vai para o jurídico. Esses dois itens, a ausência do fornecedor na audiência e a permanência do litígio, transforma-se num processo administrativo que é encaminhado ao jurídico, que pode se transformar numa multa do consumidor. Esse último ponto não, que é o parcelamento, e chamamos de parcelamento, é quando, no caso, por exemplo, que a empresa, um consumidor tem uma dívida, a empresa oferece o parcelamento, ele não aceita. Como é uma liberalidade da empresa fazer o parcelamento, esse caso não é encaminhado para o jurídico, e sim o processo é arquivado, o índice aí mantém-se mais ou menos próximo 7%. Aqui já está o que nós chamamos de PROCON Expressinho, onde nós temos o Banco Itaú, o Grupo Bradesco, Oi Telemar, Light, Claro, recentemente entrou o Banco do Brasil, a Sky e os planos de saúde.
planos de saúde, vocês vão ver aí que só tem 6 casos de pleitos solucionados no primeiro atendimento, porque o objetivo desse PROCON Expressinho é que a gente resolva mais rapidamente a situação do consumidor, sem muita burocracia, sem precisar estar mandando carta de informações preliminares para a empresa. E até recentemente, vocês observam que o Banco do Brasil não estava, nem Sky, nem planos de saúde. Planos de saúde detectamos em função da grande demanda que os postos, principalmente aqui no centro, na Rua da Ajuda e na Central do Brasil, o número de consumidores era muito grande. Então, criamos, num termo de cooperação com a ANS, um setor especializado lá no PROCON, nesse chamado PROCON Expressinho, para atendimento a as demandas do plano de saúde. De janeiro a julho foram 2.503 consumidores atendidos num primeiro atendimento. Aqui, no caso, já é o percentual em relação ao total de pleitos dá em torno de 50%. Aqui o seguinte já é... me travaram aqui. O seguinte já é pleito solucionado no retorno, ele não resolveu no primeiro atendimento, ele tem a possibilidade de voltar. Aqui, aí é o percentual em relação ao total, são os percentuais. Aqui são os pleitos não solucionados. Para essas empresas que atuam no PROCON Expressinho, nós temos uma meta semestral, 2 itens, sempre buscando, agora para o segundo semestre, as empresas que estão lá, elas têm que ter um percentual em torno de 60% de casos solucionados logo na primeira vez que o consumidor vai lá. E os casos e os pleitos não selecionados, reduzidos para 10%. Nós vamos ver aqui que os pleitos não solucionados, ano passado, de janeiro a julho, foram 22%, 21,9% do total de consumidores que foi lá apresentar seu pleito. 20% não teve, nem no primeiro, nem no retorno, teve seu pleito solucionado. Este período de 7 meses agora desse ano caiu para 15%. Até o final do ano, as empresas terão que reduzir para 10%. As empresas que estão lá nesse PROCON Expressinho, porque, na realidade, eu chamo de um espaço privilegiado. Aqui é o nosso atendimento pelo telefone 151. Há uma defasagem, vocês vão observar aí, porque no início de 2011 nós não tínhamos os dados disponíveis, então o percentual está maculado, os 179,9%, mas os números absolutos deste ano são reais. O nosso telefone 151 já recebeu 109 mil, os nossos atendentes já falaram com 109.254 consumidores. Aqui tem um pouquinho mais, porque são denúncias da lei do saque, que ele pode fazer por telefone, também emite pelo PROCON, pelo 151, as cartas de informações preliminares e o encaminhamento à fiscalização, que é grande. Vou terminar apresentando aos senhores as 20 empresas mais reclamadas no estado do Rio de Janeiro em 2010, comparado com 2011. Nessa primeira coluna, a Globex é a primeira, a Telemar a segunda, a Embratel a terceira, a Claro a quarta, TIM quinta, Telerge Celular Vivo sexta, SEDAI, que não entrava, não estava entre as 20, passou para 7º, LG oitavo, Consul, Brastemp, Multibras 10º, Ricardo Eletro 11º, Hermes 12º, Banco Santander 13º, Banco IB 14º, Samsung 15º, Oi Celular 17º, Electrolux 18º, Net Rio 19º, B2W 20º. Eu botei a Positiva Informática para o 21º porque ela, vejam só, ela estava no passado 21ª e foi... Não, minto. Ao contrário. Ela, no ano anterior, 2010, ela estava em 10º e foi para 21º. Tá? Mas tem, por exemplo, a B2W, que em 2010
era a 35ª, está entre as 20 mais reclamadas, né? Vocês vejam aí o seguinte, 52% das reclamações fundamentadas são dessas 20 empresas, de um total de 7.162 reclamações fundamentadas no ano de 2011. Eu acho que terminou aqui. Obrigado. Agradeço ao Dr. José Bonifácio esta apresentação oportuna do PROCON, né, a nós todos, com os dados da sua atuação. E, como nós estamos, eu também estou sob o comando de Cronos, eu queria só lembrar, primeiro, agradecer à professora Maria Raquel a bela recordação que ela fez de Darcy Ribeiro. A ABL, posso dizer que a academia se associa à justa lembrança desse nosso companheiro. Darcy Ribeiro foi acadêmico durante Inclusive, um tempo. o título do ciclo Brasil, Brasis. Essa frase é dele. Os dele. Vários Brasis de um único Brasil. O Brasil Brasis é uma ideia do ex-presidente Marcos Vinícius Vilaça, que batizou o encontro, possivelmente a partir dessa eu me senti sugestão. muito honrada. Estou me sentindo em casa, professor. Mas eu queria agradecer as palavras com que você saudou a Casa de Machado de Assis e lembrar só que algumas coisas que você trouxe à reflexão de nós todos. Primeiro, você falou da grave problemática, quer dizer, o núcleo das suas observações foi a grave problemática da sustentabilidade. Você nuclearizou suas atenções num dos aspectos relevantes do consumo, inicialmente, ou seja, não o consumidor, mas o que é consumido, né? E, a partir daí, conduziu sua reflexão na relação consumo-consumidor, matéria consumida. Referiu-se ao candente problema do Código Florestal e da mão de obra escrava a ele vinculada, o que é muito sério. Apontou possibilidade de solução. Lembrou o papel nuclear do Brasil no espaço de preservação do planeta, seu objeto de maior preocupação, a casa da gente na Terra. Assinalou a relevância da educação como elemento exponencial no processo de preservação, e com uma frase que eu coloquei entre aspas: não somos donos da Terra, fazemos parte da Terra, somos filhos da Terra, desde a Grécia, desde a mitologia. Justificou, por fim, a presença do tema neste seminário ao trazer à consideração o sentido das palavras iluminadoras, o que me deixou muito tranquilo, né? A professora Maria Inês Durso destacou a defesa dos direitos do consumidor, assinalou a relevância da aprovação do Código de Defesa do próprio, teceu considerações sobre a carência de informações nos grupos emergentes na estrutura atual, na estrutura contemporânea da sociedade brasileira, né, que já ganhou, inclusive, o status de novela de televisão com destaque de protagonismo, apontou o mecanismo de descontrole que vem se configurando nessa relação dos novos estamentos sociais com o consumo, destacou a falta de planejamento nessa direção, e tudo o que ela disse, é importante assinalar, foi apoiado em pesquisa. Não foram observações impressionistas, foram observações objetivas com apoio na realidade pesquisada. Ainda nesse espaço, denunciou os sérios impasses do consumo por via das lojas virtuais. Também ressaltou a importância da educação para o consumo e a necessidade de investir nessa área. Denunciou a falsa informação ligada à publicidade e à propaganda, o que vai encontrar aquela minha frase inicial de que adquirimos o simulacro, adquirimos a imagem e não o produto. E esse é um risco que estamos correndo a cada momento. Denunciou também o risco do crédito facilitado. Apontou
aos riscos também do consumismo desenfreado. E aqui a coisa vai longe, porque nos leva a fazer uma reflexão no espaço da política. Lembrou o excessivo consumo na direção do desgaste da mãe natureza. Alertou para a necessidade de que conheçamos os nossos direitos. Chamou atenção para a inexorável marcha do tempo e suas consequências em cada um de nós. Felizmente, defendeu medidas de conforto e cuidados com o idoso, para a nossa satisfação. E também terminou com uma boa notícia, que é a tomada de posição das agências de controle. E sobre a solicitação da criação da Agência Suplementar de Educação Especializada, infelizmente, eu tenho que lhe dizer que foge à ação da